Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um Em Casa a Gente Conversa. Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Eu sou a Thaís Maruoka e toda quarta-feira trago um episódio novo falando sobre maternidade, criação, a vida da mulher. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda. Quero agradecer primeiro a todas as pessoas que contribuem no Catarse para que esse podcast se torne viável financeiramente. Muito obrigada à nova contribuidora, a Bruna Musselin, e também a Suelen Seabra, Priscila Façanha, Juliana Valone e todos os outros que acreditam comigo aqui nesse podcast. Se você também gosta do conteúdo aqui e quer dar mais uma força, é só entrar no catarse.me/agenteconversa. A partir de R$10 por mês você já pode ajudar. E por que eu preciso desse dinheiro, né? Deixa eu explicar aqui pra vocês. Porque por trás desse programa tem uma equipe pra manter isso aqui de pé. Tem um editor, a pessoa que grava, tem quem faça os cards de divulgação dos episódios, quem me ajude na produção dos programas pra ir atrás das convidadas, pra trazer essas informações aqui pra você. Tem eu também, né, que dedico muitas horas aqui do meu dia pesquisando temas, estudando antes da gravação e apresentando. Ou seja, muita gente envolvida pra conseguir colocar esse programa de pé. Por isso, precisamos de ajuda financeira mesmo para que esse podcast continue sendo viável. E dependendo do valor que contribui, você recebe recompensas diferentes. A partir de R$30 por mês, por exemplo, você já ganha descontos em serviços dos nossos parceiros. E são vários, tem lá no meu Instagram, se você ainda não segue, é @agenteconversa. Lá tem nos destaques falando sobre esse apoio no Catarse e também sobre os apoiadores. Então vai lá rapidinho e se preferir também tem um link na bio. Lá no Instagram, que em poucos cliques você já chega lá no site do Catarse. Mas se você não puder contribuir por enquanto, ajuda compartilhando, mostrando para os seus amigos, familiares, porque isso faz toda a diferença também, ajudar a divulgar, né? E outra coisa, gente, o som aqui nesse episódio vai estar um pouco comprometido, porque como sabem, estamos passando por um período de quarentena, então o programa está sendo gravado à distância por um programa no computador. No final desse episódio tem o quadro Também Mereço, com dicas de autocuidado, também tem dicas da semana, onde a gente sugere filmes, livros, séries para você, que inclusive nessa época aí da quarentena vai ser bem útil também. E o quadro Fala Lá em Casa, que é um espaço que para você nos contar um pouco da sua experiência, enviar perguntas, fazer elogios ou críticas. E para isso é só enviar um áudio pelo Telegram, se você ainda não tem, baixa aí, é um aplicativo de conversa como o WhatsApp, né? E aí é só colocar lá na busca @agenteconversa, que aparece lá a caixa para conversar comigo e você pode mandar mensagem por lá ou o áudio mesmo. E se você ainda não segue, então o perfil no Instagram é @agenteconversa e no Facebook Em Casa a Gente. Bora então para o assunto de hoje, filhos adolescentes, socorro, por onde começar, né? Vamos falar sobre as dificuldades que nós pais passamos nessa fase. Eu ainda tenho 3 filhos pequenos, né, como vocês sabem, na fase da primeira infância, mas olha, pelas mensagens que recebi aqui, vou te falar que já tô com medo aí do que vem pela frente, até porque sempre que comentei assim com alguém, de algum perrengue que passei com as crias, e essa pessoa que eu comentei, né, tinha filho adolescente, eu senti que essa fase foi fichinha perto do que elas estão passando agora com as crises da adolescência, né? E uma curiosidade aqui, que peguei uma reportagem da revista Época, que até a Revolução Industrial não existia o conceito adolescência. Havia crianças e havia jovens prontos para trabalhar com 13, 14 anos. No século XIX, as condições de saúde e segurança melhoraram e a vida profissional se prolongou. Então, os jovens não precisavam mais pegar o lugar de seus pais tão rapidamente. Eles deixavam de ser crianças, então, mas ainda não eram adultos que precisavam trabalhar, eram adolescentes. E esse termo começou então a se popularizar, segundo essa reportagem, na década de 40, com o trabalho de um psiquiatra alemão, Erik Erikson. Um estudo feito em Chicago, também com 220 crianças da classe média, em 2 períodos diferentes, mostrou o seguinte: o primeiro período era entre os 10 e 13 anos de idade, e o segundo entre 14 e 17. E ele mostrou que o tempo que os adolescentes passavam por dia com suas famílias caiu, né, nessas 2 fases de 35% para 14%. Por isso, então, convidei aqui 2 mulheres para conversarem comigo sobre esse assunto, que, né, tanto
deixo as mães aterrorizadas, os pais aterrorizados, que é a adolescência. Convidei a Larissa Carpintero e a Renata Lela. Muito obrigada a vocês por toparem participar aqui, ainda mais, né, desse jeito aí à distância, sem a gente se ver, só com as nossas vozes aqui. Obrigada por terem topado virem participar. E eu queria que vocês se apresentassem, então. Larissa, você pode começar? Quem é você? Posso sim. Thaís, obrigada pelo convite. Eu sou Larissa, eu tenho 2 filhos, uma filha de 15 anos, então que já está passando por essa adolescência aí há um tempinho, que foi quem me primeiro desafiou. E tenho um menino de 11 anos, quase 12, que está entrando aí também nessa fase. Eu sempre quis ser mãe, sempre, desde que eu era adolescente, mas eu confesso que eu sempre quis ser mãe de bebê e de criança. E quando chegou a adolescência, me pegou um pouquinho de surpresa. Eu sou psicóloga, eu sou doula também, acompanho mulheres, trabalho de parto, na gestação, no pós-parto. E também sou educadora somática, sou professora de dança. Mas assim, né, aquela história de que em casa de ferreiro espeta de pau faz um pouco de sentido, assim, ser psicóloga não é que não ajuda, mas na hora dos desafios aparecerem, a gente tem que contar com o auxílio também de outros profissionais, assim, ou de amigos, de conversas, e para poder encarar aí alguns desafios que essa fase apresenta. Legal. E você, Renata? Bom, eu sou Renata Lela, eu sou psicóloga, tenho 18 anos já de atuação nessa área da infância e da adolescência, sou especialista na área da infância e da adolescência. Também tenho certificações na área de disciplina positiva, que é para quem não conhece, resumidamente, trabalha com a questão da educação respeitosa, né, uma educação firme e gentil. E eu também sou facilitadora de programas de educação emocional e tô nessa caminhada aí já há quase 20 anos, né, com as mães, com as famílias. Atuo aqui em Valinhos, na área clínica, mas também faço bastante formação em escola, trabalho bastante com os adolescentes também, né, em escolas, enfim. Acho que é isso, resumidamente. Legal. Vamos começar aqui falando primeiro qual que é essa época, né, que compreende entre a pré-adolescência e a adolescência, porque já ouvi falar que começa nos 10 a pré-adolescência, já ouvi falar que começa nos 12, aí até eu fico meio perdida assim, qual que é essa fase que pode já ser considerada pré-adolescência e qual é a fase que é considerada adolescência? Bom, então vamos lá. O período, né, que a adolescência compreende pela Organização mesmo Mundial da Saúde, né, que é quem, na verdade, faz essa referência e que a gente segue, ela vai dos 12 aos 18, 19 anos. No entanto, isso hoje em dia tem sido muito questionado, né, pelos profissionais, inclusive pelas famílias, eu acho que pelo mundo todo, e eu acredito que isso em breve, provavelmente nós vamos ter mudanças aí, né, porque exatamente isso, como a Thaís falou, né, como você falou, Thaís, a gente tem um período que antecede, que hoje em dia a gente vê começando cada vez mais cedo, então a gente já tem 9, 10 anos, a gente já começa a ver algumas mudanças em relação até meninas menstruando com 9 anos, né, já. E aí a gente já meio que visualiza uma mudança de cenário, de interesses, enfim. Então a gente hoje já tem essa visão e sabemos que não finaliza lá com os 18 anos, né? Quer dizer, a gente já tem hoje, até com a questão da neurociência avançando cada vez mais e os estudos que cada vez mais avançam, a gente já tem, inclusive, muito concreto isso, de que o cérebro só termina o processo de maturação por volta de 24, 25 anos. E aí, na verdade, que a gente pode dizer que que temos realmente um cérebro adulto, né? Então, até lá, eu acho que, assim, embora exista essa determinação desse período, eu acho precipitado a gente falar que alguém deixa de ser adolescente com 18 anos.
tá? Essa é a minha visão. E a pré-adolescência, ela seria entre a infância e a adolescência, ou é realmente assim, a criança ainda é considerada já pré-adolescência, porque é um período que vem antes da adolescência? Quantos anos que é? Não, geralmente a pré-adolescência é o que a gente chama de puberdade, né? Assim, você pode falar das duas formas. Então, é aquele período onde a gente começa a ter aquelas mudanças corporais. Então, assim, os pelos começam a aparecer, as meninas começam a ter a questão do seio, o corpo muda, né? Então, começa a sair daquele corpo de criança para um corpo mais de adulto. Então, as meninas começam a ganhar mais quadril, a voz dos meninos já começa a ter um pouco mais de rouquidão, já começa a ficar um pouquinho mais forte, o humor começa a alterar bastante, as questões hormonais começam a entrar em cena, né, de forma bem radicalmente, assim, até, e esse período, ele costuma ir, assim, se a gente for aí ver pela literatura, vai de uns 10 até mais ou menos uns 12 anos. Só que isso é bem relativo, porque esse amadurecimento, ele é muito pessoal, ele tem um ritmo muito individual de cada adolescente. Os meninos costumam fazer esse processo de forma um pouco mais tardia. Então, assim, o amadurecimento dos meninos, tanto de forma fisiológica, né, assim, o corpo, quanto a questão de maturação até cognitiva, que a gente fala, então, assim, de interesses, de valores, de entrada mesmo ali num caminho da adolescência, eles vão um pouquinho mais para frente, assim, as meninas... Isso é biológico mesmo. Isso é biológico, tá? Isso é biológico. As meninas começam esse processo antes, né? Elas começam até um processo de maturação, tanto cognitiva quanto do corpo antes. E assustadoramente, isso tem começado cada vez mais cedo, né? Eu tenho meninas, por exemplo, com 9 anos tomando medicação para não menstruar, porque o corpo já está entendendo que deve menstruar, entende? Então, isso tem começado, até eu acho que por uma questão, enfim, de vários fatores, né? Mas tem começado cada vez mais cedo, infelizmente. Nossa, eu fui super atrasada segundo esses dados aí que você tá me dando. Eu acho que eu criei corpo assim, comecei a ganhar um quadril, algo assim, depois que eu menstruei com 14 anos. Eu fui bem fora, assim, todas as minhas amigas já tinham menstruado, eu fui uma pessoa que menstruei super tarde, perto, assim, da média, né, de idade que falam aí de menstruação. Eu fui menstruei super mais tardia. Eu tinha 11 anos quando eu menstruei, mas é uma coisa da minha família, assim, também, tipo, minhas tias já menstruaram cedo, e aí minha mãe, eu menstruei cedo, então eu também já esperava que a minha filha fosse menstruar cedo. Né, e de fato foi, com 11 anos também. Eu até achei bom que não foi antes, né, porque com o histórico familiar... Eu tinha amigas com 9 anos menstruando. Né, mas ela tinha 11 e meio, assim, foi cedo. E você com os seus filhos, né, você como mãe, já ouvi muito falar que esses 2 anos da criança, 3 anos da criança, é uma prévia do que a gente vai ver na adolescência. Eu queria saber de você como mãe, se realmente é isso, se não é isso elevado a, nossa, muitas vezes mais, porque eu já ouvi isso de várias mães que têm filhos adolescentes, né, quando a gente comenta do conhecido Terrible Two, né, que também é um nome que muita gente comenta de não ser o certo, mas assim, dessa fase dos 2 anos, dos 3 anos em que a criança acaba falando muito não, quer mostrar que ela tem o espaço dela, que o eu dela chegou, que isso acaba sendo muito parecido com uma adolescência. Você sentiu isso aí na sua casa, não? Eu acho que assim, acho que tem uma analogia, mas é bem diferente, porque quando eles têm 2 anos, a gente ainda se sente, ou pode se sentir, eu acho, né, mas... ainda mais a autoridade aí na história, sabe, assim, da coisa do limite, né, ainda que seja difícil, ainda que eles se comecem mesmo, né, a se afirmar, dizer o não, na adolescência é uma pessoa do seu tamanho, né, então acho que começa por aí, tem uma coisa que muda e que tem a ver também com essas mudanças físicas, né,
que de repente tem uma pessoa na sua frente que é do seu tamanho, né? O menino também maior daqui a pouco do que eu, provavelmente, meu filho vai estar, né? Sim. E aí, assim, o poder de argumentação também, né, que eles vão criando, que é incrível, né? Eles têm o que nos faz muitas vezes olhar e falar, não, são adultos. Isso para o bem e para o mal, né? Para o bem no sentido de que também a conversa passa a ser mais possível, né? Tem uma outra interação que é muito legal, mas ao mesmo tempo a argumentação e o momento também da gente, o limite da gente saber, o momento também de colocar um limite, porque isso é muito importante na adolescência também, eu acho, né? Eu entendo que a gente não perde essa função conforme eles vão ganhando mais autonomia, né? Conforme eles vão precisando mais de espaço mesmo, e precisam mais de espaço mesmo, né? E precisam poder experimentar caminhar com as próprias pernas, né? Mas a gente ainda é a referência e precisa ser, né? Porque eu sempre eu uso a imagem do limite como um abraço, né? Então, quando você abraça alguém, você dá o limite do corpo dela e percebe o limite do seu corpo, né? Então, como uma coisa carinhosa, uma coisa de amor, o limite, né? E na adolescência, e quando é uma criança de 2 anos, isso tá ali, você ainda é bem maior, né? Então, pensando nessa coisa do abraço, você vai e engloba a criança inteira ali, né? E um adolescente já, tipo, é isso, né? Claro, eu não estou falando que você vai segurar um adolescente, não é nesse sentido, é no sentido simbólico, né? Eles já têm um outro corpo que está muito mais ali e aí quando você abraça para dar esse limite, você não vai englobar mais inteiro e não tem que englobar inteiro mais, né? Mas tem que estar ali. Então, essa medida para mim do limite com um distanciamento para que eles sejam quem eles estão se tornando, né? Com identidade, né, própria, com as opiniões próprias. Acho que esse é um dos maiores desafios nessa fase. Para mim, pelo menos, foi. E, Renata, essa fase, né, que a Larissa até está comentando aí, da adolescência, tudo o que eu vejo muito falarem é dessa fase em que a pessoa, e também pelo que eu passei, né, porque já fui adolescente também, então seria muito disso de a gente ver nossos pais como tudo que eles falam é ultrapassado, eles não sabem o que estão dizendo, eles estão errados, enfim, a gente entra num momento, assim, acho que de autoafirmação, né, da gente estar se conhecendo, ganhando a nossa identidade, enfim, por que acontece isso, né, como que é essa fase do adolescente, até porque muito do que se parece que é mais difícil para os pais do que para o próprio adolescente, né, você que trabalha com famílias, com adolescentes, queria saber, assim, a sua opinião sobre isso, Renata. Então, Thaís, eu fico dos dois lados, né? Eu fico com os pais e com as famílias e também fico muito com eles e escuto e ouço muito, acolho muito o que eles me trazem. E eu posso dizer para você e afirmar com todas as letras que é difícil para os dois lados. Porque, assim, existe para eles também, né, para o adolescente também, uma dificuldade muito grande de entender o porquê que às vezes os pais agem das formas como eles agem, por que eles tomam as atitudes que eles tomam. Então, eu acho que para que a gente consiga entender um pouquinho o porquê disso, a gente precisa falar da parte do desenvolvimento desse adolescente, do desenvolvimento do cérebro desse adolescente. Eu acho que isso é essencial. Porque, assim, o que eu vejo é que muitos pais querem se relacionar com esses adolescentes, né? As famílias, em geral, querem se relacionar, mas elas não buscam compreender o que está acontecendo. O porquê meu filho age daquela forma, por que ele faz isso que ele faz. Porque eu penso assim, isso faz todo um sentido quando
eu me relaciono com alguém, né? A gente, até para gravar aqui o podcast, a gente precisou que a Thaís explicasse um pouquinho pra gente. Olha, vem aqui, o Fernando, aperta tal botão ali, né? Então, quer dizer, para tudo a gente precisa de saber compreender aquilo que você está fazendo para conseguir se relacionar, para conseguir fazer com que aquilo dê certo. E o que eu vejo é que os pais querem, muitas vezes, soluções prontas, mas não buscam entender o que está acontecendo, né? O porquê que meu filho está agindo daquela forma. Então, isso eu acho imprescindível a gente falar um pouquinho. Por que ocorre essa necessidade que você me perguntou de me separar da minha família, né? Vamos dizer assim. Desde que nasce, a criança está buscando o quê? Ela está buscando esse processo de individuação, ela está buscando ser ela mesma, separada dessa família, ser um indivíduo. Só que quando eles são pequenos e eles vivem nesse círculo familiar, óbvio, e eles ainda são muito dependentes, então eles precisam dessa convivência com os pais, né? Os pais alimentam, os pais cuidam, dão banho, põem para dormir, né? Quando começa a chegar na adolescência, a gente já tem, como a Larissa falou, um mecanismo diferente, porque eles já começam a ter condições de mais autonomia, de mais distanciamento, de fazer mais as coisas por eles. E, por outro lado, eles também precisam, eles buscam esse processo de individuação. Eles querem entender quem eles são, que espaço eles têm no mundo, aonde eles estão, quem são eles, né? Que, na verdade, os amigos começam a fazer esse papel. Por quê? Porque os amigos começam a se tornar uma nova família. É de extrema importância para eles. É até como um processo. Tem um livro, depois vai ter o processo de indicação, né? Posso falar um pouquinho mais. Mas tem o livro do Daniel Siegel, que ele é um super estudioso dos Estados Unidos, né, um neurocientista, ele na verdade é um psiquiatra, mas ele é um neurocientista, também estuda muito o cérebro, e ele tem um livro que se chama O Cérebro do Adolescente. E ele fala muito sobre isso, né, que é assim, a necessidade que esse adolescente tem de buscar através dos amigos e através desses processos sociais, entender quem ele é. Então, é muito comum a gente, se você sentar e observar num shopping por algum tempo ali, né, por meia hora, você vai ver que a gente vai geralmente, se passar grupinhos de adolescente, vai passar, eles são muito parecidos, né, assim, até a forma de se vestir, até a forma de se comportar, né. Então, se tá todo mundo de preto, tá todo mundo de preto. Se tá todo mundo ali cortado o cabelo de um jeito, você vai ver que tá mais ou menos todo mundo ali, né? E isso é necessário, porque são nesses iguais que eles vão começar a se entender, formar esse processo de identidade. E aí o que acontece é que a partir do momento que essa individuação ela toma uma proporção mais intensa, né? Eu preciso, como a Larissa falou, eu preciso ter meu espaço, eu preciso saber quem eu sou. Começa a ter um distanciamento da realidade desses adolescentes para a realidade dos pais, né? E isso é um processo natural que acontece. Então, eu passo a sentir, na verdade, vergonha, não quero que meus pais me levem para os lugares, eu quero ficar longe, se vai me levar para a escola, deixa longe, né? Eu não quero que fique andando no shopping junto, eu quero ir no shopping sozinho com os meus amigos. E é até um movimento necessário também, para a sobrevivência, né? Se você for pegar ali pelos animais, o que acontece? Esse processo acontece muito antes, né? Assim, muitos animais ali, você vê que esse processo de desprendimento ali, ele acontece muito antes. E o Daniel Siegel fala, inclusive, sobre isso no livro, que nós somos uma das únicas espécies que isso é muito lentificado, né? A gente vai ter isso só lá na adolescência e tal. Mas eu acho que o agravamento que a gente tem para esse processo é que hoje em dia é tudo muito rápido, então a velocidade das coisas, das informações é absurdamente rápida, e isso para os pais fica muito difícil. Então a gente tem, com a tecnologia, milhões de questões, né, aplicativos e os perigos, a questão da violência. Então eu acho que isso tudo cria uma dificuldade maior, que eu acho que a Larissa, que está vivendo isso na experiência, ela pode até falar um pouquinho para a gente, mas eu percebo que isso dificulta muito também, né? Porque existe um medo dos pais, existe uma questão com a segurança, então eu vou deixar ir para o shopping, mas como é que vai ficar, né?
Eu não sei se a Larissa lida com isso. Larissa, até conta como que você tem lidado com isso na quarentena, né? Porque eu acho que também é uma outra situação aí que um monte de pais devem estar passando nesse momento, de estar aí há 21 dias, há um mês, enfim, com os filhos dentro de casa, e como também lidar com todas essas situações. Talvez muitos pais estejam se reaproximando dos filhos ou entendendo mais, sendo obrigados a conversar mais também nessa época, né? Não sei se você, como tem sido por aí, Larissa, e também se você tem contato com outros pais passando por essa fase, né? Sim, eu acho que eu vivi com a minha filha, na verdade, um outro momento que não foi quarentena, mas que foi um momento que que a gente precisou dar uma segurada mesmo no uso da internet, porque realmente é uma coisa, acho que esse é uma situação sem precedente, né? É isso que a Renata falou. Aumentou muito, cresceu muito o acesso, e controle não é o caminho para mim, pelo menos, né? Então, controle parental, ou eu vou olhar tudo que ela vê, ou tudo com quem ela fala. Para mim isso não funciona, porque eu acho que isso, aliás, não é novo, né? Se a gente sabe que fomos adolescentes e sabemos que os adolescentes estão sempre querendo desafiar ou querendo experimentar, e se eles estão a fim de experimentar e é proibido, não tem proibição que segure, né? Assim, é difícil. Então isso não é, nesse sentido, não é nenhuma novidade, né? Fazer o proibido é o mais legal, né? Enfim, ou se os pais vão proibirem, aí que eles vão ficar com vontade de fazer, enfim. Então, para a gente nunca foi esse o caminho, né? Do controle, a gente segurou um pouco quando que ela teve acesso, né, a um celular dela mesmo, por exemplo, né? Então isso foi uma coisa que a gente deu uma segurada, perto da média do que a gente via de pessoas próximas. Então ela ganhou o primeiro celular com 13, e já vários, não tantos amigos dela, da escola, porque tem um perfil parecido, mas outros adolescentes já tinham há muito tempo, né? E tivemos uma situação em que a gente precisou novamente dar uma segurada aí, uma controlada no uso, porque nessa de experimentar, ela junto com umas amigas acabaram aprontando, né, com outros colegas, e nessa coisa de redes sociais e tal. E aí, então, foi um momento em que a gente falou, bom, então vamos precisar aproximar de novo, dar uma segurada, né, orientar melhor e limitar o uso mesmo. Então fizemos novamente um limite de tempo, uma coisa assim, acompanhamos mais de perto, e nesse momento já houve essa reaproximação, né, dela com a gente, com o irmão, e aí as amigas que estavam também envolvidas aí na história também, os pais relataram a mesma coisa, né, porque a gente fez a mesma coisa, e aí agora, então, na quarentena, é uma situação que está muito mais evidenciada, né. Tem uma coisa que eu percebo que não mudou muito, porque eles estão muito nos eletrônicos, né, no celular, e isso já é uma coisa também que os adolescentes fazem, né? Então, nesse ponto, para eles estão tirando de letra, o que eu estou aqui sofrendo para poder usar uma tecnologia, eles ajudam a gente, né? Mas eu percebo assim, minha filha está sofrendo de não poder encontrar, né, de não poder encontrar os amigos, as amigas. Aí ela mesma já falou, não aguento mais falar com eles pelo WhatsApp, eu quero encontrar. Ela tem uma namorada, e isso também ela tem sofrido, porque não pode ver a namorada, e é uma coisa para mim que também me corta o coração, né, uma situação difícil, porque
como a Renata estava falando, eu sei o quanto o grupo é importante, né, nessa fase. Mas é real essa reaproximação de nós adultos, né, na quarentena também, isso também tem acontecido. Tem acontecido uma aproximação da minha filha mais velha com o meu filho mais novo, que também é uma diferença de idade que eles estavam mais distantes, mas eles têm se aproximado mais, né? Então, eu acho que a gente até que está bem aqui nesse momento, mas eu sinto, assim, que ela está sentindo muito essa falta do grupo, né, de poder encontrar, de poder trocar. É legal você comentar aí da falta que ela tem sentido, né, de encontrar pessoalmente, porque muito do que eu ouvi de professores que têm contato com adolescentes, bastante adolescentes, comentarem que os adolescentes estão muito distantes uns dos outros por conta da tecnologia, assim, de chegar e perguntar, mas viu, de um aluno perguntar ao professor, mas qual que é a diferença, né, de estar pessoalmente ou falando por uma chamada de vídeo, né, que tem se perdido esse momento real e o próprio professor, não lembro quem me comentou comigo na época, mas que esse professor ou professora chegou e respondeu, como assim você não percebe a diferença, né, quando você tá com a pessoa, você sente o cheiro, você sente o toque, vocês estão pessoalmente, lá é muito diferente, aí o adolescente parou, verdade, ele nunca tinha se tocado disso, e aí você comentando aí, né, da sua filha tá sentindo falta dos amigos, ou da namorada dela, de conversar, de estar pessoalmente, né, talvez muitos adolescentes nesse período estejam começando a perceber essa diferença ou essa distância, né? Não sei, a Renata que atende aí os adolescentes deve saber falar melhor sobre isso, Renata. Sim, estão. É interessante mesmo, assim. Hoje mesmo eu trabalhei isso com adolescente, né? Primeiro que eu assino embaixo, isso que a Larissa tá dizendo aí sobre a nossa dificuldade em lidar com a tecnologia, e isso é uma coisa que eu considero de extrema importância, e até eu vou pegar o gancho para falar um pouquinho com os pais, né, que estão ouvindo aqui, porque eu acho muito importante, assim, se eu quero me aproximar de alguém, eu preciso entender o universo dessa pessoa, né? Então, muitas vezes, esses pais, por exemplo, querem colocar alguns limites ou fazer algumas proibições, mas eles não sabem nem o que é aquilo que o adolescente está lidando ou vivenciando. Então, eu acho isso muito importante, né? Assim, entender um pouco desse universo, entrar um pouco nesse mundo. Por quê? O que ele está vendo? Qual é esse aplicativo? Conhecer. Eu concordo com a Larissa, que eu acho que ficar especulando ali, olhando. Antigamente eram os diários, né? Se abriam os diários para olhar. Hoje eu vou olhar o WhatsApp do meu filho. Eu acho assim. É óbvio que tem que ter um certo limite ali para essas situações, mas eu acho que você entender, saber, conhecer de extrema importância, né? Então eu sempre falo para os pais que eu trabalho isso. E por que eu estou falando isso, né? Porque, por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com um adolescente sobre isso numa das sessões e que eles estão tirando de letra fazer online, né? Para eles está assim super arrasando, assim, né? Eu na primeira semana toda, ai meu Deus, será que vai funcionar e tal, né? E aí foi o máximo. Acho que por eles continuam assim. Continuava assim, né? Tudo bem. E aí hoje, inclusive, conversando com um deles, ele falou, eu não aguento mais ficar fazendo coisas online, jogando online, fazendo toda hora o WhatsApp, eu não tenho paciência para ficar conversando no WhatsApp. E aí eu disse para ele, nossa, que interessante isso que você está me falando, né? Porque você, quando você está com seu amigo, por exemplo, que você vai na casa de um ou de outro, que você está na escola, você fica lá meia hora, uma hora falando com ele e tal, e vocês têm assunto. Mas online a gente não tem assunto, só se a gente estiver jogando, porque senão ficar um olhando para a cara do outro e é muito chato, né? Então, assim, eu achei isso muito interessante, não é o primeiro, é que isso aconteceu hoje, então eu lembrei porque estava bem próximo, mas eu já ouvi de vários essa afirmação, que está bem cansado mesmo.
E, por outro lado, também, eu tenho visto situações em que algumas escolas têm usado esse recurso do EAD, né, do ensino à distância, para poder fazer as aulas. Então, algumas escolas têm o ensino simultâneo, então as crianças sentam, os adolescentes sentam e ficam lá 5 horas na frente do computador assistindo a aula, como se estivesse na classe. E aí, sim. E 5 horas é o tempo da aula mesmo. É o tempo da aula. Isso, é porque é simultâneo, né? Tem a transmissão simultânea pela plataforma e tal. Alguns colégios aqui têm usado isso. E aí o que eu percebo, assim, aí, por exemplo, a semana passada teve uma adolescente que disse assim: meus pais não me entendem, porque eu fico muito cansada de ficar 5 horas lá. E depois eu quero pegar o celular para falar com um amigo, ou então eu quero assistir um vídeo, alguma coisa. Ai, mas de novo, você já ficou a manhã inteira no computador para assistir aula, agora de novo vai ficar. Então, assim, a indignação dela era, mas é diferente, não tem nada a ver, eu estava assistindo a aula, né? Então, por isso que eu estou dizendo, assim, o quanto é importante a gente entender esse universo. Né? Quer dizer, qual é a minha necessidade naquelas 5 horas que eu tô lá e qual é a minha necessidade quando eu vou lá chamar uma amiga para conversar, né? Porque realmente, e esse pai também? Será que ele também não teria necessidade, essa mãe, de encontrar, de conversar, né? Então, muitas vezes a gente coloca esses limites ou essas proibições, mas uma coisa que eu vejo como dificuldade, assim, dos pais é a escuta mesmo, é a escuta ativa, que é ouvir. Eu acho que muitos pais hoje em dia, até com a rapidez, com essa carga de ansiedade, de tudo, eu acho que a Larissa também, de repente, pode complementar isso, mas tem essa dificuldade para ouvir, de fato, para realmente escutar. Porque uma coisa é você ouvir o que o adolescente está falando, mas você está fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Ai, tá bom, que saco. Nossa, de novo falando desse assunto. De novo falando dessa... Outra coisa é você realmente escutar, acolher, entender, né? E depois você entrar num processo com ele ali, né? De conversa e tudo. E eu acho que os pais também perderam um pouco essa habilidade de fazer isso. Já entra um julgamento, sabe? Não entra uma escuta. E minimizando os sentimentos Você também, tem toda né? a razão, Não né? dando a importância que aqueles sentimentos têm para aquele adolescente, porque às vezes, para você hoje adulto, aquilo não é nada demais, mas para o adolescente aquilo é vivido de uma forma tão intensa, é tão importante, que deve ser assim, tão devastador para o adolescente, né? Para aquela pessoa ver que os pais não estão enxergando, não estão reconhecendo, né? Estão minimizando aqueles sentimentos, é dolorido, né? Sim. Com certeza. Eu acho que a Larissa, ela tá vivenciando isso, por exemplo, com essa filha, com a namorada, né? O que, de repente, pra gente, ai, nossa, que exagero, né? E por quê? E tudo isso por causa disso, por causa de um jogo, por causa de uma menina. Mas para eles, até, isso também tem a ver com funcionamento e com o mecanismo de funcionamento do cérebro. Mais uma vez, a gente está falando de desenvolvimento cerebral. A gente tem, no período da adolescência, a maior descarga de dopamina que a gente vai ter na nossa vida inteira, assim. Então, o que é a dopamina? A dopamina, ela é um neurotransmissor responsável por fazer com que a gente sinta aquele sentimento, assim, de prazer por alguma coisa. Sabe aquela coisa de recompensa, quando você está assistindo uma série que você adora muito, e aí você não quer desligar porque tá muito legal, e aí você fica, ai, não, mas às vezes tem que desligar e não quer. Isso é a dopamina que faz, né? Porque você está injetando ali dopamina porque está muito legal e você está ativando o seu sistema de recompensa do cérebro e está sendo muito legal. E o adolescente, na adolescência, é o período da nossa vida em que o cérebro mais faz o uso de dopamina. Então, assim, é onde a gente tem uma maior quantidade de dopamina ali no cérebro. E aí, por isso que eles são tão intensos, por isso que tudo é tão intenso, né? E por isso que tudo precisa ser naquela hora, imediato, e a impulsividade ali, né? Acontece em muitos momentos. E por isso que muitas vezes eles não vão conseguir ter essa visão que as mães falam ali, né? Nossa, mas já tá 3 horas no computador e não desliga, né? Então, assim, você vai falar isso para eles vão olhar no relógio e realmente, às vezes eles não vão ter percebido que já faz 3 horas que eles estão ali, sabe? Então é muito importante a gente entender isso também. Por que dessa intensidade? Porque para eles é muito sofrido, por exemplo, alguns processos que para nós a gente minimiza às vezes, né?
Isso que você falou, Renata, sobre a escuta, né? É bem por aí. Eu acho que a gente muitas vezes, bom, eu posso falar, né, por mim, adulta, muitas vezes eu me percebo mesmo não ouvindo ou não tendo interesse naquele assunto ou naquele programa ou naquela rede social, né? Para vocês terem uma ideia, eu não usava o Instagram até pouco tempo, eu comecei a usar por conta da minha filha, porque eu fui ver como que funcionava, o que era essa história que ela estava tão interessada, né? E aí eu me abri e falei, não, vamos lá, vamos ver o que é isso, né? Por que ela mandou uma mensagem e a mensagem não aparece mais, né? E aí eu fui, a foto, enfim. E aí eu fui ver e ela foi me explicar e eu me aproximei e é a única forma mesmo da gente se aproximar, né? A gente se abrindo para ouvir o que eles têm a dizer, né? O que eles estão sentindo, o que eles estão vivendo mesmo. Né? E exatamente com relação a essa questão da tecnologia que a gente estava falando, exatamente porque a gente não viveu isso, eu não vivi isso na minha adolescência, eu não tenho parâmetro mesmo. Né? O meu parâmetro vai ser criado ou construído a partir do que ela me traz e do que ele vai me trazendo também, meu filho. Né? E aí eu acho que também tem a ver, Renata e Thaís, uma coisa até que eu comentei com a Thaís um dia na conversa de escola, enfim, que para mim, quando a minha filha começou a virar adolescente, eu tive que revisitar a minha adolescência, sabe? Eu precisei voltar lá e lembrar da adolescente que eu fui, né? Acho que só depois que eu me abri também para olhar para a adolescente que eu fui e para olhar para a forma como eu fui tratada e que eu estava vendo algumas coisas que eu estava simplesmente reproduzindo, né, de uma forma sem refletir sobre, no automático e que eu não queria reproduzir, né, foi que eu também me abri para minha filha, para poder acolher a adolescente que ela estava se tornando. Só quando eu acolhi a adolescente que eu fui também, né? E que também em alguns momentos pode não ter tido esse espaço e que também em alguns momentos pode não ter sido escutada, né? E aí para mim foi esse o caminho que me abriu mesmo e que manteve o canal aberto entre mim e ela. Esse período da adolescência deve trazer muitas lembranças, deve ser muito dolorido para muitas pessoas, né? Isso em todas as fases, né, da vida, porque a gente fala de uma criança de 3 anos, de 2 anos, já trazem tantas lembranças para a gente da nossa infância, a gente já revisita, né, o tempo inteiro o nosso passado, e o período da adolescência deve ser a mesma coisa, assim, só que até mais forte, porque são muitas lembranças que a gente tem, muito mais do que, né, na nossa infância. E eu acho que a dificuldade de alguns pais lidarem com isso deve também atrapalhar nessa relação, né? E eu não sei até, Renata, deve ser difícil reconhecer o crescimento, Renata e Larissa, né? Você também como mãe, de reconhecer o crescimento dos filhos, né? Que representa, porque a gente acha que deve olhar sempre de uma forma, a gente sempre olha como sendo pequeno, né? Não sei dizer, isso é o que eu ouço, porque os meus ainda são pequenos de fato. Mas sempre falo, nossa, sempre vejo meu filho como um bebê, como uma criança. E eu não sei, é difícil mesmo reconhecer assim esse crescimento dos filhos, conseguir enxergá-lo como um adulto responsável, como você conseguir realmente olhar para ele e falar, não, ele é um adulto, ele tem que seguir a vida dele, ele já tá pronto para seguir a vida dele. O momento em que isso chega, né? O momento em que você olha para ele e fala, nossa, ele já tá uma pessoa crescida. É difícil essa aceitação? Para mim, o difícil é ver que não é mais uma criança, né? Mas também não é uma adulta ainda. Né? Ainda está experimentando coisas do mundo adulto, mas ao mesmo tempo ainda está brincando, né? Ainda está ainda não tem muita noção de algumas coisas também, ou dos riscos, por exemplo, que o mundo adulto pode apresentar,
ou das responsabilidades mesmo do mundo adulto, né? Então acho que olhar para aquela pessoa que é grande, que é maior que eu, mas ao mesmo tempo não é uma adulta, né, que ainda precisa, ainda busca referências em mim, ainda que os amigos sejam muito importantes e tal, mas ainda está buscando referências em mim, está buscando muitas vezes, está pedindo esse limite ou essa orientação, ou que eu também fale, olha, você vai até aqui, até ali, eu não vou permitir, porque você vai se arriscar, você vai se expor, né? Mas a gente também, eu sinto que muitas vezes eu não sei mesmo, né? Eu não sei colocar, não é claro para mim, né? Porque eu também quero que ela tenha autonomia, eu também quero que ela faça as escolhas dela, e claro, e vai cair, vai aprender fazendo também, vai aprender passando por situações que não vão ser legais, né? Mas para mim eu lembrei de uma coisa agora que eu já ouvi também atendendo mães, assim, né, e atendendo pessoas também adultos que não são mães, mas que foram adolescentes, falando da adolescência, de que os pais pararam de abraçar quando né, o filho se tornou adolescente, e isso eu lembro que eu não tinha filho adolescente, eu fiquei pensando muito nisso, foi uma cliente minha que me falou, ela falou, eu me lembro claramente quando meu pai e minha mãe pararam de me abraçar, e foi na adolescência. E eu acho que tem a ver com essa coisa do tamanho também, e claro, eles pedem um distanciamento, eles começam essa coisa, como a Renata falou, né, de, me deixa na porta da escola. Meus filhos não tiveram muito isso, mas assim, eu vejo acontecer, né, ou, mãe, vai pagar mico, né, não fica falando muito com os meus amigos, isso acontece um pouco, esse distanciamento, mas ao mesmo tempo, acho que até pelo fato dos pais começarem a vê-los como grandes e como adultos, tem um distanciamento físico também, né? E isso faz falta. E isso também é uma coisa que distancia, assim como a gente não ouvir, assim como a gente não se interessar pelas coisas que eles fazem ou que eles estão interessados. E então, Thaís, voltando, né, o que você falou, eu não sei, eu oscilo entre olhar como criança, né, e olhar como grande, também não é grande ainda, também não é adulto, eu fico nessa oscilação mesmo, assim, é interessante. Fala lá em casa! Esse é o quadro Fala Lá em Casa, onde você pode enviar sua mensagem pelo Telegram. Se você ainda não tem esse aplicativo, baixa aí, coloca lá na busca @genteconversa, e aí você me encontra por lá, envia seu áudio com alguma sugestão de temas, alguma crítica, elogio, que também é bem-vindo, alguma pergunta, porque a gente sempre fala lá no Instagram, no @genteconversa, o tema que vai gravar na semana, então fica atento por lá, porque se você quiser mandar alguma pergunta, você envia, ou contando sua experiência também, sua história, para o seu áudio estar aqui no podcast. Então vamos lá ouvir o primeiro áudio da Carolina Lopes, contando um pouquinho a história dela aí com os filhos dela adolescentes. Olha, ser mãe de adolescentes é você ter um dia completo de todos os sentimentos, entre risadas e choros e explosões e calmaria, todos num dia só. Mas ao mesmo tempo que eles são um vulcão em erupção, do nada se transforma em mar calmo. Eles são assim. É uma fase bem complicada de emoções afloradas, e a gente precisa ter muita conversa, muito entendimento,
ter o máximo de empatia para poder estar entendendo que aquilo é uma fase e que vai passar, eles vão aflorar, né? E é isso, você tem que tentar entender o máximo possível e tentar explicar para eles de uma forma mais clara possível também sobre as coisas, sobre seus erros e seus acertos. E é isso. Ser mãe de adolescente é isso. É viver numa constante montanha-russa, mas eu amo. Obrigada, Carolina, por compartilhar aqui um pouco da sua história com a gente. A Carolina tem 4 filhos, né? E 2 ainda estão aí nessa fase da adolescência. Como a gente conversou aqui no podcast, o humor de adolescente oscila muito mesmo, né? Tem que ter muita conversa e empatia, como a Carolina aqui falou também, né? Que nessa fase, que é uma fase que vai passar, essa relação, né, com os filhos realmente é muito importante, estar aberto e conversar e ouvir, entender, como também a Renata disse no começo aqui desse episódio, né? Entender o que se passa na cabeça do adolescente. Então, vou ler aqui agora o e-mail da Paula, que enviou aqui pra gente também. Oi, tudo bem? Sou a Paula, de Niterói, Rio de Janeiro. Fiquei sabendo de seu canal há pouco tempo por uma indicação. Comecei a seguir também e adorei o conteúdo. Sigo tudinho, fico até com uma super vontade de ter mais filhos. Porém, o período da adolescência da minha cria me faz desistir em questão de segundos. Não fui mãe muito cedo, já tinha 26 quando a Ana Clara chegou, mas era muito inexperiente porque não tinha plano de ser mãe. Devolvia os filhos das minhas amigas quando choravam ou sujavam as fraldas. Foi um susto. Mas apesar de não ser o que eu queria, assumi o papel de mãe com todas as minhas forças e logo as coisas fluíram. A maternidade com certeza nos amadurece e nos faz pessoas melhores. Sempre lidei bem com as diversas fases. Abandonei o emprego para cuidar dela até os 4 aninhos, quando resolvi voltar ao mercado de trabalho em meio período. Passei alguns apertos nesse período em que só o pai trabalhava, mas foi uma escolha, queria estar ao lado dela mais que tudo. Mesmo voltando a trabalhar, as coisas pareciam dentro do controle, conseguia acompanhar tudo, me sentia completa e amiga dela. Até que chegou a adolescência e tirou tudo do lugar, me deixando de cabelos brancos e em pé. Hoje a Ana Clara completou os 12 anos. E eu, com 38, me sinto insegura, como se estivesse perdendo o controle de tudo. Às vezes tenho a péssima sensação de que anos de educação e dedicação viraram pó. Me sinto como se tivesse falhado. Isso é muito ruim, por que estou contando tudo isso? Para tentar expressar um pouco o que sente uma mãe de adolescente. São tantas experiências em curto espaço de tempo que é difícil descrever uma só. Porque tudo passa muitíssimo rápido nesse período, ao mesmo tempo que parece uma eternidade de tão intenso. Mas vou tentar expor alguns dos meus principais conflitos, aqueles em que eu realmente precisava de um conselho, uma rede de apoio. Aí uma questão que ela trouxe foi: em que idade geralmente eles iniciam a transição infância e adolescência? Podemos nos preparar de alguma forma? Indicação de literaturas, terapias? A gente comentou aqui, né, sobre a idade. Mas em relação a se preparar, né, ou terapias, eu não sei, Renata, eu lembro da minha infância, né, da minha adolescência, falando aqui como a minha experiência, em que a minha mãe, na verdade, foi para terapia para tentar me entender. Como que você vê isso, assim, realmente tem como se preparar por esse período? Você indicaria leituras mesmo? O que você acha que as mães podem fazer? Thaís, eu acho que sempre tem como a gente se preparar para tudo, né? Eu parto do princípio, assim, de que eu sempre a gente estuda para tudo. Eu acho que para ser pai e mãe também a gente precisa estudar, aprender, enfim. Eu acho que se você for perguntar para uma psicóloga se a terapia ela é funcional ou se a gente deveria fazer terapia, ela sempre vai dizer que sim. É meio suspeito isso. Mas... E tem muitas mães que procuram fazer terapia com você para entender os filhos na adolescência? Já tive, mas na grande maioria elas não são motivadas por um simples processo de compreensão, assim, geralmente o que faz mesmo, eu percebo,
ter essa busca por esse processo de terapia, geralmente é uma queixa mesmo, né? É uma situação problema ali. Estou enfrentando uma situação problema, preciso de ajuda. E aí vamos para terapia. Mas já tive também bastante situações em que o próprio adolescente pede para a mãe para fazer terapia, né? Então, assim, tanto com meninos quanto com meninas, né? Assim, com adolescentes, homens ou mulheres que já chegaram a ter esse, assim, eu preciso de ajuda, e isso motivado por várias situações, então, ou por questões sociais, ou por dificuldade de relacionamento com os pais. Isso também já aconteceu, embora seja mais raro, porque o adolescente geralmente ele tem uma visão um pouco ainda não muito positiva da terapia, né, na grande maioria, mas existe, tá? Existe casos assim. Agora, o que eu acho, assim, o que eu aconselho, acho que leitura é sempre bom. Eu acho que a gente precisa entender um pouco esse funcionamento, entender um pouco o que está acontecendo com eles. E eu acho que a leitura ela abre assim inúmeros universos. Só que a leitura não funciona para todo mundo, porque a gente sabe que tem gente que não gosta de ler, assim, né? Se eu for perguntar, e eu acho que a gente tem que respeitar também, né? Tem muita gente. Eu tenho pais assim, que se eu for falar, olha, a gente vai ler tal material, já torce o nariz para mim ali na sessão mesmo, entendeu? Assim, então, eu acho que isso precisa ser respeitado. Mas a gente hoje em dia tem muito conteúdo muito bom. Então, assim, o seu canal mesmo, canais muito legais que falam sobre essa experiência com a maternidade e com a questão da educação dos filhos, no YouTube, com podcast, por Instagram. Então, hoje em dia, a gente tem muita informação de qualidade gratuita. Tem também as que não são, tá? Mas a gente tem muita informação de qualidade também, que eu acho que vale muito a pena para a gente conseguir ter acesso à compreensão do que acontece, né? Se eu tivesse que falar de um livro, que eu acho que assim é um livro que pode ser muito bom para entender um pouco essa fase da adolescência em si, né? O que está acontecendo ali e tudo, eu indicaria, eu acho que esse do Cérebro do Adolescente, embora a leitura dele seja um pouquinho mais cansativa, mas ela não é técnica, ela é uma leitura. Qual que é o nome de novo, Renata, por favor? O Cérebro do Adolescente, assim mesmo. Até lembrando aqui para as pessoas, tanto essa dica que ela tá dando agora, quanto as dicas mais para frente lá da dica da semana, vão todas pro destaque lá no meu perfil do Instagram. Tem um destaque lá em que eu coloco tudo para as pessoas depois não terem que ficar voltando no episódio para procurar o nome. Isso, então, e aí se quiser também, posso deixar foto, você posta lá. Legal, também, tá bom. Tem um que é bem, bem tranquilo, assim, de ler também, né, que se chama Criando Adolescentes, e tem um que eu acho que foi lançado ano passado, e a partir do momento que lançou, assim, para mim virou meio que uma bíblia, assim, de referência para a educação do adolescente, que é o Disciplina Positiva para Adolescentes, né? Então ele fala um pouco assim desse caminho da educação respeitosa, né, da visão da disciplina positiva com os adolescentes. Legal. E ali traz muito assim as ferramentas da disciplina positiva para se usar com o adolescente. Então esse livro realmente é incrível. E é para pais, então é uma linguagem muito tranquila, não é uma linguagem técnica, né? E eu acho que também teve uma pergunta dela, uma questão que você falou dessa transição, dessa idade, né, assim, de criança para adolescente e tal. Eu não sei se a Larissa sente isso, eu acho que ela vai poder falar, porque ela tem um filho que está bem nessa idade agora, de 11 anos. Mas o que eu percebo é que a gente tem, assim, estágios dentro da própria adolescência, tá? Então, você tem ali essa puberdade, que a gente conversou um pouquinho, que é a filha da Paula, né, da pergunta, e também da Larissa, o filho dela, de 11 anos. E você tem um período que eu falo que é uma adolescência um pouquinho mais tardia, assim, né? Que daí já vai lá para os 13, 14, 15 anos. Então, eu vejo uma diferença muito grande, porque quando eles estão nesse início ali, existe uma questão que, assim, eu ainda não me enxergo como adolescente, né? Eu estou numa transição, é como se eu tivesse um pé na infância e um pé na adolescência. Então, é realmente desafiador, porque aí tudo que você quer fazer, se você propõe alguma coisa, isso é chato, isso é coisa de criança, isso é coisa de bebê, isso eu não gosto mais. Mas, ao mesmo tempo, eu perco a hora porque meu pai não me chamou porque eu tinha aula de Kung Fu, por exemplo, né?
Então, assim, eu ainda não, eu quero ser muito independente, muito adulto, mas eu não sou ainda. Então, essa fase eu acho que ela é bem desafiadora por isso. Tem os 15, não estou dizendo que eles são adultos aos 15 anos, tá? Não é isso. Mas, assim, eles já começam a ter um pouco mais de visão para algumas coisas e um pouquinho mais de mudança. Então, eles já começam, por exemplo, ela já tá lá perto do 9º ano, indo para o ensino, saindo do fundamental, indo para o médio, começam a ter que pensar um pouquinho já lá no futuro. Então, você percebe que algumas coisas já começam a mudar um pouquinho. E algumas coisas passam a ficar mais fáceis, enquanto, lógico, que podem existir outras que ficam mais desafiadoras, porque às vezes já estão namorando, né? Enfim, já começa ali um outro funcionamento ali. Mas eu acho que tem fases dentro da própria adolescência, né? A gente tem fases, interesses, até diferenças e até processos de amadurecimento cerebral mesmo. Eu acho muito importante falar que, assim, o cérebro, ele amadurece da parte de trás, então da coluna, né, que a gente fala ali da parte de trás do cerebelo, para frente. Então, essa área, que é essa área que a gente chama aqui, que fica em cima dos nossos olhos, que é a área frontal do cérebro, ela é a última que vai amadurecer. E isso é complexo, por quê? Imagina que eu estou falando última, quando que isso vai terminar? 24, 25 anos mais ou menos. E olha o desafio disso, porque essa última parte que se forma, que é essa parte de cima dos olhos, que é a área que a gente chama de lobo frontal, né, do cérebro, ela guarda ali dentro, ela é responsável pelas funções executivas do cérebro. Então, assim, o que são funções executivas? Imagina que você tem uma orquestra, que é o cérebro, e o maestro que rege a orquestra. As funções executivas, elas são o maestro, tá, do cérebro. Então, elas regulam planejamento, organização, elas regulam, se eu, por exemplo, vou planejar alguma coisa de forma antecipada, atenção, concentração, meu controle de impulso, é tudo coordenado por elas, pelas funções executivas do cérebro. E vai ser a última a ser formada. Exatamente, tá? E vai ser a última a ser formada. Então, eu tenho várias mães que me falam, Renata, mas ele tem 15 anos, eu ainda tenho que falar para ele que ele tem que escovar o dente, eu ainda tenho que falar para ele que ele tem que tomar banho, porque senão fica lá, não quer mais tomar banho, né? Ou assim, eu tenho que falar para fazer tarefa, esquece o material, isso é normal? Sim, é normal, né? Porque existe uma questão no cérebro que ainda não está suficientemente madura. Então, precisa, né, dos pais ainda para regular algumas coisas. É óbvio que isso vai amadurecendo, vai ficando mais fácil, mas ainda não está totalmente maduro. Então, é preciso ainda, muitas vezes, ter esse papel enquanto pai, né? A Renata falou dessa preparação, eu acho que tudo isso que ela falou é super válido, né? A gente poder se informar, poder saber como que funciona mesmo, né? Essa questão do desenvolvimento dessa fase. Mas assim, para mim também o que me ajudou e me ajuda ainda, claro, terapia, óbvio, né, também, como eu já falei, isso, eu fui me revisitar aí a minha adolescência, enfim, mas uma coisa que me ajuda muito, isso desde, né, bebê, né, desde antes, desde gestante, é a troca com os iguais, né? É a troca com as pessoas que estão vivendo esse mesmo momento. Então, assim, que também isso é muito comum, né? Ter grupo de pós-parto, grupo de mães de criança, mas não tem muito grupo de mães de adolescente, né? Eu acho que é mais difícil mesmo e também, mas para mim é uma coisa que me ajuda muito. Eu poder trocar com as mães, com os pais das amigas, dos amigos da minha filha, né? E a gente tem sim grupinho do WhatsApp para falar disso, para, olha, colocar essas questões, às vezes, nossa, eu teve essa situação X, como é que vocês lidariam com isso? A gente poder trocar enquanto mães, né? Isso para mim ajuda. Eu tenho grupinhos que são de mães de adolescentes e o tema é bem esse, são as questões que a gente vai vivendo com elas em casa, né? Então eu dou essa dica aí também para Paula, né?
Outra questão que ela trouxe aqui é como concorrer com o telefone celular, que é uma extensão deles, que ela coloca como sendo uma extensão deles, e ajuda a ignorar os pais e a família, né? Então, como lidar com isso? Eu não sei o que vocês sugeririam aí de forma, né, para os pais que estão passando por essa dificuldade. Proibição é uma saída, não é? Como conversar, como conseguir dosar? O que vocês falam sobre isso? Então, foi como eu falei, eu vou experimentando, viu? Eu não tenho uma regra aqui. Já teve momentos de eu estipular mesmo, ó, você vai ficar tantas horas e você pode, claro, escolher o que você vai fazer, você vai ficar no WhatsApp, você vai ver série, mas de eu estipular um tempo, quando eu percebia, né, porque isso que a Renata falou é muito, eu já tinha sacado e fui estudar também e entender, né, isso do não conseguir parar, a gente mesmo, como adulto, né, começa a ver uma coisa, a gente é abduzido, né, pelos aparelhos eletrônicos, e eles muito mais mesmo. Então, quando eu fui me orientar com relação a isso, eu estipulei uma época, agora não está assim, mas porque a gente também se acomodou de uma outra forma, né? Ela mesma começou a ter uma autorregulação melhor, né? Mas teve uma fase que eu estipulava tempo, sim. E não era assim, ela não falava, ai, que bom, mamãe, obrigada. Óbvio que não, né? Reclamava, né, queria barganhar, só mais um pouquinho, mas só falta 10 minutos, e claro que isso também eu flexibilizava, né, não era, então 2 horas, ponto, acabou, me dá aqui o telefone, porque isso realmente eu não acho que funciona, que não vai aproximar, muito pelo contrário, vai distanciar, e o que eu quero é me aproximar, né, da minha filha, o que eu quero é poder saber que ela possa dizer que ela pode contar comigo e isso seja de verdade, né, e que a gente tenha momentos juntas. Então, assim, para mim funcionou sim em alguns momentos, dar uma segurada com a questão do tempo, e no começo, como foi uma coisa meio abrupta, assim, né, estava muito mais liberado e de repente eu comecei a regular, ela reclamou e tal, mas depois não demorou muito para acontecer essa reaproximação, né? Para a gente começar a ter momentos de desfrutar mais conversas, né? Mais fazer coisas juntas, porque mesmo o adolescente tendo essa busca no grupo, eles buscam relação, né? Então, se a relação não está acontecendo ali no celular, vai ter um momento de, eu sou a chata, e emburrar, e depois eles vão se aproximar. Mas aí também tem que ter mãe e pai aberto para essa aproximação, né? Se a mãe e o pai não estão abertos, estão lá também no mundo deles, aí não se cria também possibilidade de encontro, né? Mas se eles estão, pelo menos da minha experiência, o que aconteceu foi que esses encontros acontecem. E comportamentos impulsivos e agressivos, a maioria deles tem? Ou assim, é bem mesmo individual, depende muito do adolescente, ou realmente é um grupo mesmo? Assim, é bem mais comum você ver nessa fase da adolescência, por conta dos hormônios, ter esse comportamento impulsivo e agressivo. E aí ela quer saber também, a Paula, como lidar com esse comportamento, de que forma conseguir atender, né, as vontades, as necessidades da filha, mas ao mesmo tempo, pelo que eu senti aqui, ela muito magoada com essa relação, né, com esse retorno da filha enquanto ela está tentando dar, e a filha tá voltando com comportamentos mais agressivos, né, nas palavras dela. Eu acho que é complicado, assim, porque a gente não sabe qual é a medida desses comportamentos impulsivos e agressivos que ela fala, assim, né, que ela não especificou aí na mensagem. Mas o que eu vejo eles têm, sim, comportamentos mais impulsivos, mas isso não é uma característica coletiva, assim, nem todos reagem das mesmas formas e cada um, eu percebo que isso é muito individual. Porque, por exemplo,
Eu já tive casos bem extremos, né, e bem extremos mesmo, que aí você começa a avaliar e que pode ter até algumas outras questões envolvidas aí, né, possíveis transtornos e tudo. Mas, assim como, por exemplo, eu já tive casos de adolescentes extremamente passivos e que também era um problema, né? Porque acabava se tornando vítima de bullying na escola, enfim. Então, eu acho que não existe um geral, né? Quando a gente fala de ser humano, é tudo muito individualizado, não dá para você colocar tudo na mesma caixinha e falar é assim, sabe? Mas como via de regra, eles passam a ter atitudes um pouco mais impulsivas, sim. Agora, muito do que eu vejo é que grande parte dessas reações que eles apresentam pode estar relacionada com como a família lida com isso, né? Como os pais lidam com isso. Então, o que eu vejo é assim, primeiro, a gente precisa muito olhar para coisas que a Larissa falou, que eu acho que são de extrema importância, assim. Se a gente estivesse gravando juntas, ela ia estar me vendo falar perfeito, assim, na hora que ela falou, que é cuidar, olhar para nossa adolescência, olhar para nossa infância e para a maneira como a gente foi educado, né? Porque a gente tem uma tendência a reproduzir. Então, se eu tive uma educação autoritária, minha tendência é reproduzir. Então, eu quero que ele me ouça, eu quero que ele faça aquilo que eu quero que ele faça combinado, quero que ele siga daquele jeito, né? Do mesmo modo que se eu tive uma tendência a ter uma educação mais permissiva, eu também vou tentar reproduzir aquilo. Ou eu posso ir para um caminho oposto. Eu já tive mães, por exemplo, que tiveram uma educação super autoritária, e que para não reproduzir esse mesmo contexto, elas vão para outro caminho. Então, assim, mas eu não quero, então eu deixo fazer tudo o que quer, porque eu não quero ter aquela relação daquele jeito, sabe? E eu acho que esse é um primeiro ponto, assim, é olhar, eu acho que a Paula precisa olhar, fazer essa autoanálise um pouquinho com ela, se ela não estiver conseguindo sozinha, né, de repente eu acho que é legal sim buscar uma pessoa, né, de repente uma terapia, uma pessoa que possa ajudar ela a entender sim, para ver até que ponto que de repente ali também, né, tá rolando alguma coisa assim que pode estar influenciando. Agora, ela comentou um pouco aqui, um pouco mais para frente do e-mail, mais ou menos complementando isso, né, que você falou que não sabe em que ponto, né, de agressividade, tá, ela tá falando, mas ela comentou aqui, não sei se todos passam por isso, mas por aqui a ignorância reina, a Clarinha, que sempre foi tão carinhosa, agora grita, bate portas, fala alto conosco, temos que nos impor. Como agir? São simplesmente os hormônios? Vai passar? Depois de uma extensa e cansativa conversa, ela se desculpa e fica um amor, mas bastam 30 minutos para uma nova cena. Eu juro que eu sinto vontade de sumir. Então, e esse tipo de comportamento, assim, que ela fala de bater portas, de gritar, de falar alto, isso às vezes acontece sim, tá? Eu tenho essas vivências, assim, nessas desregulações, né, que acontecem, mas o que eu acho que precisa ir, sabe? O que eu daria de dica nessa situação? Eu acho que talvez precisa não vai ser o que a Paula precisa entender assim, não é um processo que acontece do dia para a noite, né? A educação ela é um processo que é lento e ela começou lá atrás, né? Desde da infância e ela vai se estender ainda por bons longos anos aí, né? Quer dizer, não é um processo que vai findar tão brevemente. Então esse eu acho que é um primeiro entendimento, tá? E todo o processo, inclusive a disciplina positiva, né, um dos princípios básicos dela é assim, ela é efetiva a longo prazo, né, então a gente tem que ter isso em mente, nenhum processo de educação vai ser de hoje para amanhã, assim. E eu sou super empática, eu sei que é bem cansativo mesmo, porque é um processo, assim, que é constante, né, todo dia, é diário, acho que a Larissa pode falar até um pouco melhor sobre isso, porque vive na prática, mas sim, muito desafiador. Agora, o que eu faria? Eu acho que precisa ser resgatado um pouco dos dois lados ali. Eu tô sentindo que pelo relato dela, pelo que ela fala, essa relação parece estar um pouco desgastada, eu acho, entre as duas, né? E de repente, eu acho que vale, se ela tá sentindo que tá tudo tão difícil, né? Vale ela de repente sentar com a filha, não sei se ela já fez isso,
Mas abrir um pouco o coração, sabe? Fazer um pouco isso que a Larissa falou, assim, de sentar, de falar, olha, eu tô sentindo isso, tá acontecendo isso, tá difícil pra mim, né? Eu sinto tal e tal coisa, eu percebo que você sente isso, isso e isso. Como que a gente podia fazer? Vamos criar alguns combinados juntos. De que forma que você acha que eu posso melhorar? De que forma que você acha que você também pode? Sabe? Eu acho que esse é um primeiro passo, é tentar ter um canal ali aberto para acolher. Agora, muitas vezes pode ser que não funcione só ela sozinha, pode ser que ela precise de um mediador, né? Que ela precise de ali da figura de um terapeuta, da figura de alguém para orientar, talvez até um possível terapeuta para a filha mesmo. Quer dizer, o que será que está acontecendo com ela? Por que essas reações? Eu sempre gosto de falar, né? Que assim, isso é um preceito também que é muito forte para gente que trabalha com essa visão da disciplina positiva, que é assim, o ser humano ele busca duas coisas, né? Que é assim, eu preciso me sentir aceito, eu preciso me sentir importante. E isso é básico assim para qualquer um de nós. E se de alguma forma, desde quando eu sou criança e quando eu passo pela adolescência e até no adulto, eu sinto que eu não tô sendo aceito ou eu não tô tendo a importância que eu acho que eu deveria ter, mas isso assim, entenda, não tô julgando a Paula, por quê? Porque muitas vezes isso não tem o menor sentido para o adulto, mas é na visão do adolescente, tá? Uhum. Eu tenho que olhar assim, na visão do adolescente, às vezes ela faz de tudo para essa adolescente, assim, mas não está atingindo, sabe? Ela não está conseguindo atingir, por alguma razão que às vezes é do próprio adolescente, né? Ou da própria criança, vamos dizer assim. Então, aí, o que eu preciso fazer, né? De que forma que eu preciso agir nesse caso para tentar entender? Porque muitas vezes, se eu não me sinto aceito, se eu não me sinto importante, eu vou buscar fazer coisas que muitas vezes não são legais, que o Adler, né, que é um dos teóricos base ali da disciplina positiva, que é um psiquiatra, ele falava muito isso, ele chamava de objetivos equivocados. Então eu vou fazer alguns comportamentos que podem não ser tão legais para conseguir aquilo que eu quero. E muitas vezes esses comportamentos acabam levando o adulto a reagir de forma ainda mais irritada ou ainda mais agressiva, né? E isso é uma coisa também que eu percebo, porque a gente tem aquela cultura de que, por exemplo, quando sai batendo porta e tal, e chutando, imagina fazer isso, eu tenho que intervir na hora, eu tenho que dar um jeito naquilo na hora. Como que eu vou deixar isso acontecer, fazer isso? Só que naquela hora não adianta. É a mesma coisa que você tá com uma casa em chamas e você chegar para o proprietário da casa e querer entender onde que o fogo começou. Você tem que apagar, né? Então, naquela hora, muitas vezes você não vai conseguir ter diálogo absolutamente nenhum. Então, é realmente assim, é criar estratégias para que tanto você enquanto adulto se acalme, tanto ela quanto adulta, quanto adolescente se acalme, para que depois vocês consigam sentar e ter uma conversa sobre aquilo que aconteceu, né? E eu acho que assim, é olhar também um pouco para o universo dela. Por que será que ela está agindo assim? Às vezes são coisas muito profundas, às vezes são coisas muito superficiais, e que pode precisar de uma ajuda, entende? Eu acho que às vezes a gente precisa olhar com cautela também. Ela trouxe aqui várias outras questões em relação ao sexo, né? Que ela falou que a filha dela já menstruou e que ela ainda vê a filha como uma criança, então ela tá um pouco desesperada em relação a isso também. Trouxe questões do medo de amizades, de drogas e também monitorar redes sociais e telefonemas, se vocês acham que é invadir a privacidade deles. Acho que são muitas questões aqui que, se a gente fosse estender também, cada uma levaria aí um bom tempo, né? Mas, um geral, assim, sobre isso, talvez eu acho que essa questão de monitorar redes sociais ou telefonemas abrange isso, né? Porque é o medo dela estar se envolvendo com alguém e ter uma relação sexual, é o medo dela de começar a usar drogas, ela querer controlar isso pelas redes sociais ou pelo celular, com talvez uma falsa impressão de que vai conseguir, né, evitar que algo aconteça. Vocês já falaram aqui de não ser a favor, né, dessa invasão de privacidade. Eu queria saber o porquê, assim, vocês acham que esse controle grande demais acaba afastando, ou mostrar que você não tem segurança no filho, acaba afastando ainda mais eles? Eu queria saber, assim, a explicação de vocês, né, do porquê
e essa decisão de vocês, enfim, essa escolha de vocês, de acharem que é melhor respeitar a privacidade do adolescente, mesmo sendo seu filho, que você está preocupado, talvez desesperado naquele momento? É difícil, assim, porque eu acho essa questão, né, do invadir, da privacidade, né, também tem um limite aí, né, tem um tanto que a gente vai, óbvio que respeitar, né, e óbvio que dar esse espaço, mas um tanto também que ainda a gente precisa estar perto, né, e estar sabendo o que está acontecendo, ou sobre o que estão falando. Como eu falei, eu particularmente não fiz a escolha de monitorar telefonema ou rede social, ou que seria o equivalente a ler os diários, né, pegar os diários e ler. Mas eu não acho que tem, eu tenho amigos que fizeram essa escolha de colocar sim um controle parental e monitorar. Alguns também já falaram, não, eu aviso que eu vou pegar o celular de vez em quando e vou dar uma olhada, né. Aqui em casa a conversa sempre foi muito, muito aberta, inclusive em relação aos riscos que podem acontecer, né, de conversar com pessoas estranhas. Então a mesma coisa, pessoas que não conhecem, né, então a mesma coisa que funciona para fora, para as relações diretas, né, ao vivo, também funcionam para as relações em redes sociais, né, então não ficar amigo, não seguir pessoas que você não conhece, não passar o seu telefone, enfim, se sentir que tem alguma conversa que está estranha, vir falar para mim, né. É claro que não tem garantia, e é claro que ela não vai me falar tudo, né, eu não sou amiga dela, e isso também eu deixo bem claro, eu não sou amiga, eu sou mãe, eu tenho um papel diferente, né. A amiga, ela vai querer contar tudo que ela faz, ou tudo que, né, ela está experimentando, e a mãe não, e eu acho que não tem mesmo, né, que ter esse papel. Eu tenho um papel diferente, eu tenho um papel de orientar, não tenho o papel de estar lá no rolê junto com ela e curtindo. Isso quem vai fazer são os amigos dela, né. Mas, eu realmente eu não sei, eu não teria uma resposta, eu acho que é muito de cada família. Eu também não existe uma garantia, né, então tá garantido que a minha filha, não vai se envolver numa confusão, ou não tem nada garantido, porque eu converso, porque não tem essa garantia, mas é uma coisa que eu acredito, e também falo, ó, o que você não faria pessoalmente, você também não pode ficar fazendo via internet. Então, se você se sente constrangida de falar algumas coisas pessoalmente e não se sente, por exemplo, pelo WhatsApp ou pela internet, é algo que você pode pensar aí que talvez não esteja adequado. Isso é uma coisa que eu falo para minha filha, né, e para o meu filho, para que eles possam ter algum parâmetro deles também, né. Mas realmente não tem uma receita. O que funciona para mim, ou o que eu me sinto também segura, ou orientando da forma que eu acredito, pode ser completamente diferente do que outras famílias, né. E outros adolescentes também, porque eu acho que tem situações e situações, como a Renata falou, né, do mesmo jeito que, então bater a porta, gritar, uma coisa que para mim, ok também, e também não é uma coisa que me pega tanto, né, mas eu sei que para algumas mães, alguns pais, isso pode pegar muito, porque também, de novo, cai na educação, na forma como eles foram criados, né. E o que eu também me vejo às vezes em algumas situações que eu respondo como uma adolescente também, né, eu oscilo entre responder às vezes como uma adolescente, entrar num bate-boca com ela, e aí eu falo: "Nossa, não, eu não sou adolescente, eu sou a adulta da história, né, eu não posso entrar num bate-boca como se eu fosse uma adolescente",
ou vou para um outro extremo também de, porque eu sou sua mãe, né, coisas assim, um autoritarismo, que também não quero agir assim, né, mas diante dessas situações mais que a gente fica meio sem saber o que fazer, para mim os automáticos acabam sendo esses, e aí eu respiro fundo, como a Renata falou, espero passar, e aí vou olhar para as minhas necessidades, ou por que aquilo me pegou tanto, e vou me aproximar e ouvir. Legal, lembrando aqui que a gente está trazendo, a Larissa está trazendo um pouco da experiência dela, né? E como mãe, como psicóloga também, a Renata como psicóloga que atende a adolescentes e famílias, especialista então em adolescentes, mas a gente está ouvindo aqui um caso totalmente, né, isolado, a gente não sabe, é um e-mail que ela enviou, a gente não sabe como que é no dia a dia, a gente também não está aqui querendo apontar dedo para ninguém, falar que está errado, ou este é o caminho certo a seguir, porque eu acho que não tem muito disso, né, tem muito um contexto aí, não dá pra gente saber como que é o contexto, como que é a história por lá, mas é uma conversa mesmo para trazer ideias, trazer experiências, aumentar o nosso conhecimento, né, então quero agradecer por vocês estarem ajudando aqui, contribuindo com isso, Larissa e Renata. Vou terminar aqui o e-mail, acabando já o e-mail aqui da Paula. Eu queria trazer agora o quadro do Também Mereço, que é com a Helena Coloma, que é um quadro de autocuidado. Então, daqui a pouco a gente volta a conversar aqui. Também mereço. Estamos de volta de novo com a Helena Coloma aqui no nosso quadro Também Mereço, que traz sempre dicas pra gente. A sua voz é tão gostosa, Helena. Eu acho. Que bom. Eu acho que tem voz de cara rachada aqui. Se apresenta aqui pra quem ainda não te conhece. Olá, gente. Eu sou a Helena. Sou maquiadora profissional e também produzo conteúdo lá no Instagram. Pra vocês me acharem, é Helena Coloma, _makeup. Então, a gente fala muito sobre maquiagem, mas a gente também fala muito sobre o universo feminino, sobre autocuidado, autoamor e muitas outras coisas legais. Tudo a ver com quem ouve a gente por aqui, né? Sim, total. Ela já deu dicas aqui, quem ainda não ouviu, toda terceira quarta-feira de todo mês. Então, o terceiro episódio do mês, ela tá sempre aqui trazendo novidades aqui, dicas pra gente de beleza, de autocuidado, como ela disse aqui. E a gente já falou no podcast aqui do Em Casa a gente conversa sobre ressaca pós-carnaval para pele. Sim, pele de ressaca. Exato. Como dar um up nessa cut depois da folia. E esse foi o primeiro episódio dessa segunda temporada aqui. E o segundo quadro que entrou seu foi sobre... Foi sobre nutrição capilar e também conexão com a natureza. Então, a gente falou como fazer aí uma hidratação para o nosso cabelo muito maravilhosa e também se conectar com os poderes da natureza. Olha. E hoje, em falar em poderes da natureza... Pois é, vamos seguir nessa mesma linha. A gente sempre fala aqui também que a proposta, né, do quadro Também Mereço é que você pare a sua vida, pare um pouquinho do seu tempo para olhar para você, para cuidar de você e não só no tocante à beleza. Então, a gente também está tenta, né, incentivar a ideia de que a gente olhe para dentro e se cuide, né, de uma maneira como um todo. Então, hoje, a receitinha, né, o passo a passo que a gente vai trazer aqui, é uma receita que particularmente acho maravilhosa. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer com receitas, assim, caseiras, né, com coisinhas que a gente tem em casa, que a pele realmente fica de bebê. E também vamos dar uma dica para quando a gente estiver olhando para dentro durante o período da lua nova. Não sei se todo mundo sabe aí, mas a lua nova é muito poderosa. Então, a gente vai cuidar aí da pele, mas a gente também vai se conectar com essa energia. Se a pessoa tá grávida, fica conectada já com as luas, né? Total, é mais ainda, entendeu? É mais poder ainda. Então, mulher como que é essa daí? É o poder ela todinha, né? Mulher grávida. Muda a pele, muda cabelo. Sim, é uma deusa, né? A famosa deusa. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma hidratação de pele e também vamos aprender a fazer uma mentalização dos sonhos enquanto estivermos no período da lua nova. O que a gente vai precisar? Você vai precisar aí, então, de borra de café, óleo de coco e mel. Então, coisinhas básicas que a gente tem em casa, né, que são de fáceis acesso, baratas. E aí, o primeiro passo, de fato, é passar o seu cafezinho. Então, passa um cafezinho, pode ser do dia, tá? É importante dizer que não pode ser do dia anterior, mas pode ser do café da manhã, sabe? Você passa o cafezinho e guarda a sua borra e espera ela esfriar, se você já for fazer direto e reto, né, a sua receitinha.
Se tiver de noite, próximo da hora de dormir, não toma o café, tá? Você só dá uma cheiradinha, pega, sente aquele cheirinho do café. Porque segundo... Pois é, senão você vai ficar muito acesa. Mas segundo a aromaterapia, o grão de café tem um aroma que estimula a mente, né? De fato. Então, gera mesmo essa energia de ação dentro da gente pra gente colocar em prática os nossos sonhos, as nossas intenções, tirar tudo do papel, né? Então, dá uma cheiradinha, intencionando esse movimento, né? De energia de intenção e de realização. Depois, você pega, então, a sua borra do seu café e adiciona 1 colher de mel e 1 colher de água de coco. Faz uma pastinha, até ficar tudo bem homogêneo ali, né? Então, vai misturando bonitico e depois... Próximo passo é, de fato, aplicar essa misturinha no rosto. Então, você pega... Conselho, eu faço essa direto, então eu manjo tudo desse passo a passo aqui. Cuidado só, porque cai, tá? A borra de café, ela vai se esfarelando, então faz uma sujeira danada. Então, se você puder fazer em cima, assim, da pia, melhor, né? Que vai cair os grãozinhos de café ali, né, o pedacinho. Então, vai caindo ali, depois você só lava, não faz sujeirada. E lava a pele antes? Lava a pele antes, joga um pouquinho de água, não precisa nada muito específico, não, porque o que a gente vai fazer? Na verdade, a gente vai fazer uma esfoliação. Então, com movimentos circulares e leves, a gente vai, né, pressionando a nossa pele e fazendo essa esfoliação com essa misturinha de café e óleo de coco. O café tem um monte de componente antioxidante, então estimula a produção de colágeno e de elastina da pele. Então, de fato, quando ele entra dentro, né, da nossa cutia, é muito maravilhoso. Além disso, né, quando a gente faz fricção do grão de café no rosto, através desses movimentos circulares, de leve, que a gente vai fazendo, isso estimula a abertura dos poros. Então, possibilita que o mel e o óleo de coco penetrem mais profundamente na nossa pele, né? O mel e o óleo de coco, por sua vez, têm ação super hidratante, antibactericida, reduzem radicais livres e também são ricos em vitamina A e D. Então, de fato, a gente está nutrindo muito a nossa pele quando a gente faz esse ritual aí dentro desse nosso passo a passo do Também Mereço. E esse café tem quantidade certa? Porque, né, às vezes o café para uma pessoa, 2 pessoas... Café para passou, independente da quantidade, você separa ali o que você acha necessário para fazer a máscara no seu rosto. Também não tem muita métrica, assim, exata, tá? E 1 colher de óleo de coco. De coco e 1 colher de mel. Eu tinha ouvido água de coco no começo. Será que eu falei água de coco? Não sei, mas você falou, é óleo gente, de coco. É óleo, tá? Pelo amor da deusa. É óleo de coco. Água de coco deve ser maravilhoso também, né? Pra jogar na pele. Vou até pesquisar sobre isso. Mas é óleo de coco. E aí, o que você vai fazer? Passou lá a sua misturinha, fez a massagenzinha, deixa agir por 20 minutos. Como sempre, a gente sempre estimula que durante o processo que a gente vai deixar ali aquela fruta ou, né, qualquer componente natural que a gente vai usar para hidratar o nosso corpo, não se desliga do seu ritual de autocuidado. Fica ali dentro de você, olhando para dentro e utiliza esse seu momento para fazer alguma coisa dentro desse processo mesmo, né, de olhar para dentro. Então, como a gente está falando aqui da energia da lua nova, que eu já vou explicar direitinho em detalhes o porquê ela é tão potente. Mas enquanto isso, enquanto você vai deixar agir o seu café lá, sua misturinha de café, por 20 minutos na sua pele, se conecta com os planos da sua semana ou as metas do seu mês. Ou para o seu ano, ou para o seu projeto, ou qualquer coisa que você queira tirar do papel, que você queira, né, escrever de fato para conseguir dar continuidade e materializar esse seu projeto, né? Então, vamos lá externalizar os nossos desejos e os nossos planos. Na lua nova, essa energia, né, de fato, de realização de crenças, ela é muito poderosa. O momento da lua nova traz a gente mesmo para intencionar tudo que a gente quer realizar e jogar a sementinha de novos planos e objetivos. Um novo ciclo se inicia e é tudo novo de novo. Isso acontece não só na energia que se conecta com a gente, mas também na energia da natureza. Durante o período da lua nova, as seivas voltam para dentro das plantas, as marés se recolhem um pouquinho. Então, naturalmente falando, dentro da natureza, existe esse processo no período da lua nova. Então, é claro que, energeticamente falando, a gente também carrega isso dentro da gente. Então, por isso que é tão importante, na semana da lua nova, a gente se conectar com os nossos planos que estão ali, nascendo, as sementinhas que a gente quer jogar para o mundo. Então, enquanto a natureza está lá agindo na sua pele, deixa a energia da lua agir nos seus sonhos. Pega um papel, escreve uma lista de manifestação que você deseja realizar, né?
Porque a gente cocria a nossa realidade o tempo todo. E quando você se conecta com essa intuição através, né, de uma respiração profunda, de um olhar para dentro, de um momento que calma, você deixa isso tudo muito mais aflorado, né? Então é um ótimo momento para fazer isso. Agora, como conseguir esse momento com nós mesmas, tendo filhos pequenos em casa? Porque você tem e você Sim, faz direto, tenho né? dois, tem então, logo 2. Conta, que horas? Dormem e aí você faz? Pois é, dependendo do horário que seus filhos dormem, dorme e faz. Ou, como eu costumo fazer, de verdade, eu separo mesmo como se fosse um compromisso, um período, um dia da semana, um momento para eu me desconectar das minhas tarefas e ficar fechadinha ali no meu quarto. Nunca é muito tempo. Um ritual de autocuidado, de beleza, ele não precisa ser nada estratosférico. Por isso eu sempre tento trazer receitas com coisas que a gente tem em casa, coisas que não são muito caras e assim, 20 minutinhos, 30 minutinhos, não precisa ser muito tempo. Mas, poxa, combina com o maridão, fala, ó, esse momento é meu, para mim é sagrado, é um momento que eu vou olhar para mim, vou me cuidar, entendeu? Porque nesse processo da maternidade, a gente esquece, às vezes, de se olhar no espelho. A gente esquece do que a gente gosta de pôr no corpo, de roupa que a gente sabe, o estilo que a gente tem, qual é o corte de cabelo que eu mais gosto. A gente se desconecta demais de nós mesmas. E fazer esse pequeno processo de ritual semanalmente traz uma conexão tão grande. O ritual de autocuidado, ele pode ser, pensando na beleza, mas ele pode ser uma ferramenta muito grande de resgate, de conexão com você mesma. Então, eu acho assim, liga pra avó, pra mãe, né? Ô, vó, os netinhos estão querendo ir aí. Ou faz as crianças dormirem, bota um pouquinho o celular mais cedo para despertar, entendeu? Não precisa de muito tempo ou de muitas estruturas para conseguir reservar esse tempinho e olhar pra dentro, né? Obrigada por mais uma dica. Afinal, né? A gente também merece. Claro. Então, voltando aqui com a Renata e com a Larissa, para acabar aqui a nossa conversa, né? Porque se deixar, a gente fica aqui, acho que 3 horas ou mais, né? Falando sobre esse assunto, porque a adolescência, se for falar sobre todos os pontos aqui que tiram o sono das mães, a gente vai aí até outro dia. Então, eu queria, assim, para finalizar, saber com vocês o que vocês teriam, talvez, para acalmar uma mãe de adolescente, um pai de adolescente que estejam nos ouvindo, tia, enfim, né, alguém que conviva com adolescente aí, se vocês teriam algum conselho para dar, né, pela experiência aí que vocês têm, o que vocês teriam para falar para uma mãe desesperada que provavelmente ou está desesperada ou está preocupada com o que vem pela frente, né, se ainda não tem filho adolescente, o que vocês teriam para falar aí para elas? Bom, eu acho que o conselho que eu daria tem a ver com o que a gente foi conversando, né, no decorrer do podcast todo, que ouça o seu filho e sua filha, deixa o canal aberto, acolha o que ele está sentindo, acolha o que ele está, as angústias dele, acolha o mundo dele, né? Se abra para conhecer esse mundo e acolhendo a ele e também acolhendo a você mesma, a sua adolescente que está aí dentro, que você foi e que às vezes ainda está aí precisando ser cuidada. Então é conexão e acolhimento, é o meu conselho. Eu também vou nessa linha da Larissa. Assim, a palavra que eu acho que eu queria deixar é a conexão, né? E aí, assim, como que eu crio conexão, né? Assim, a conexão ela só é criada a partir do momento que eu entro no interesse do outro, a partir do momento que eu faço algo que tem sentido para o outro. E assim, é uma via de mão dupla, né? Óbvio. Para mim, eu tô me sentindo bem com aquilo, mas também para o outro. Então, isso que a Larissa falou é bem por aí. Então, assim, assista uma série com seu filho, ou se você não quer assistir junto, porque às vezes é um constrangimento para ele, enfim, mas assiste você sozinho ali, depois você comenta com ele, o que você achou? Nossa, achei legal aquilo lá, não, mas nossa, eu achei aquilo tão assim, você acha que é isso que acontece, não? Realmente escute a opinião dele. Às vezes ele vai estar falando uma coisa que é totalmente absurda, assim, que você tá sabendo que aquilo não tem a menor chance de acontecer. Acolha, escute e depois você devolve, né? Devolva com perguntas. Isso é uma coisa que o cérebro
assim, usando neurociência, o cérebro costuma reagir muito melhor quando a gente pergunta do que quando a gente manda, né? Porque o mandar, ele já funciona, ele já coloca o cérebro em estado de luta, né? Assim, então, tipo, eu tenho que me defender, está mandando em mim. A partir do momento que eu começo a questionar, você acha que daria certo? Como mesmo que a gente pode resolver isso? Ah, você acha que isso seria um bom horário? Não significa que você vai estar deixando ele fazer tudo o que ele quer, não é isso. Tá? Você é adulta da história, se você tiver que dizer não, você vai dizer não, se tiver, como a Larissa falou, se tiver que falar, olha, nós vamos ter um tempo para aqui para o celular, se tiver que dizer, você não vai poder, eu acho que essa semana ter o celular porque nós estamos em semana de provas, você vai dizer, mas você é adulta da história, né? Então, assim, saiba através dessas, mas quando você estiver fazendo essas perguntas, proponha e converse com ele. Muitas vezes você vai chegar para ele e vai dizer, eu acho que esse horário não tá legal. Que tal se a gente pensasse aí meia hora antes? Né? Então, às vezes vocês dois vão poder construir juntos. Eu acho que essa é a minha mensagem final, né? É a da conexão sempre, porque não existe possibilidade de ter uma reparação, de ter uma correção, se não tiver a conexão. Nossa, muito obrigada, gente. Antes de finalizar, então, a última coisa aqui, eu queria saber se vocês têm alguma dica da semana aí para dar, então, que é o quadro que a gente tem aqui de dicas culturais, ou já indicaram restaurante para ir, já indicaram série, filme, livro, música, qualquer coisa, nem precisa ser sobre o assunto, mas algo aí que vocês tenham assistido, que vocês tenham gostado, o que vocês indicam aí nessa semana para os nossos ouvintes? Não, eu pensei em indicar Sex Education, que eu acho uma série bem interessante, assim. Muito legal. Que tem a ver com o tema, não precisava ter, mas tem a ver, e eu acho que é bem, bem legal, mostra bastante a relação, né, da mãe com o filho, do filho com os colegas, é bem interessante. Então, para mim, eu dou essa dica, essa série. Eu na verdade gosto muito dessa série, da Sex Education, também era uma que eu ia recomendar. Bom, eu assisto todas, né, que tem temática de adolescente, porque eu tô no universo deles, acabo que eu tenho assistido, né. Tem algumas também que são bem legais, então a gente tem uma bem polêmica, inclusive, né, que é aquela 13 Reasons Why, né, dos 13 porquês lá da Netflix, que foi uma série bem polêmica, que tratou de uma temática bem forte, que é a questão do suicídio e tal. Eu acho que ela tem até uma censura ali de idade, eu não me lembro muito bem qual que é, não sei se é 16 anos e tal, mas acho que de repente para os pais assistirem pode ser bom, né, assim, para ficar um pouco por dentro ali. Essa Sex Education é ótima. Tem a Atypical também, que fala de um adolescente que ele tem o diagnóstico de TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, mas a irmã dele é adolescente, então vive várias temáticas assim do universo adolescente que eu acho muito legal. E no finalzinho do ano passado, eles lançaram uma outra que eu achei bem interessante, assim, que aborda uma temática do transtorno bipolar na adolescência, que chama, eu acho que é Spin Out, que ela não tem uma tradução para o português, eu acho. Que eu acho que também vale a pena, porque ali aborda muito, assim, dessa relação mãe e filha, sabe? Eu acho bem bacana também. Legal, eu quero indicar aqui também, então, uma série. Merli, vocês assistiram? Essa eu não assisti, mas já ouvi falar. É bem legal? É muito boa, é muito bacana. É de um professor de filosofia que incentiva os alunos a pensarem livremente. É bem bacana a série, também tá na Netflix. Muito legal mesmo. Vai pra minha lista. E legal, de livro, Thaís, só para encerrar, eu já falei, né? Eu deixo a dica desses livros, assim, eu acho que O Cérebro do Adolescente, Criando Adolescentes, A Disciplina Positiva para Adolescentes. Tem um também que ele é bem curtinho e ele é muito fácil de ler e ele tem um valor muito acessível, assim, que eu acho que é bem bacana, chama Criar Filhos Compassivamente. É muito legal esse livro também, eu acho que vale a leitura, assim. Legal, vou colocar tudo lá nos destaques, então, do Instagram, que foram bastante dicas aqui, para as pessoas não precisarem ficar anotando. Queria agradecer aqui também as parcerias do podcast, aqui do Em Casa a gente conversa, né, das empresas que dão descontos para quem ajuda a gente lá no Catarse, né, na campanha, que é o Ateliê Serenando, que é de marcenaria e decoração,
Trama Livre, que é de prato, panos de prato representativos, da Egli Prema, que vende colar de âmbar, e ela vende também envia pelo correio, se você que não for aqui da região. Ela também faz atendimentos terapêuticos. A Instinto Fotografia e Filme, que faz ensaios e eventos. E a Good Acessórios, que vende colares mordedores. A Nino e Bela e a Muriqui, que ambos são de moda infantil. Teta Healing, com a Raquel Ribeiro e Eliel Paiva, que fazem atendimentos também online, se precisar. A Helena Coloma, que foi quem fez aqui o quadro hoje do Também Mereço, que ela dá cursos de automaquiagem, também maqueia, né? E a Nelly, que quem for aqui da região, que faz sobrancelha, massagem e depilação. Queria agradecer esses parceiros e lembrar que quem contribui lá com o podcast tem desconto, né, com esses parceiros nossos. E meninas, muito obrigada por participarem aqui, por terem topado nessa quarentena participar de um podcast à distância. Muito obrigada por terem trazido aí as histórias de vocês, terem aberto aí os corações também, trazer dicas aí para umas famílias aflitas. Obrigada pelo convite, Thaís, eu agradeço, foi muito gostosa a conversa. Também acho, assim, obrigada pela oportunidade e foi bem legal, apesar de não estar vendo vocês, foi bem legal. Deu super certo. Legal, que bom. E para você que está nos ouvindo, agradeço mais uma vez por estar aqui comigo. Na quarta-feira que vem tem um novo episódio com um novo tema aqui para você. A gente se vê lá então. Obrigada, tchau, tchau. Em casa a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.